Bem-vindo a mais um episódio de Growfly, do Guardião das Coisas Perdidas aqui do audiolivro. Vamos ao capítulo 3, Eunice. 40 anos antes, maio de 1974. Ele se decidira pelo chapéu de feltro azul cobalto. Sua avó uma vez havia dito que era possível colocar a culpa da feiura nos genes da ignorância no acesso à educação. Mas não havia absolutamente desculpa alguma em ser uma pessoa chata. A faculdade tinha sido chata. Eunice fora uma aluna inteligente, mas inquieta. Ficava entediada demais com as aulas para se sair bem. Ela queria empolgação, uma vida menos comum. O escritório onde trabalhava era chato, cheio de pessoas chatas, assim como era chato o trabalho que fazia, eternamente datilografando e arquivando. Os pais dela diziam que era um emprego respeitável, mas era apenas outra palavra para chato. A única fuga de Eunice eram os livros e os filmes. Ela lia como se sua vida dependesse disso. Eunice vira o anúncio na revista Leite. Precisa-se de assistente para a casa editorial. O salário é lastimável, mas o trabalho nunca é chato. O emprego, obviamente, era feito para ela, que se candidatou no mesmo dia. A entrevista para o cargo era às 2h15 e Eunice saiu de casa com bastante antecedência. Assim, quando já estava quase chegando, pôde andar o restante do caminho em um passo tranquilo, reparando o que havia para ver e ouvir na cidade, para alimentar futuras lembranças. As ruas estavam cheias e ela se deixou levar pelo fluxo homogêneo de gente, sendo ocasionalmente atingida por alguém que, por alguma razão, se erguia acima da superfície daquela maré indeterminada. Eunice cumprimentou com um aceno de cabeça o garçom que assobiava enquanto varria a calçada do lado de fora do restaurante The Swiss Fish, e desviou o corpo para evitar uma colisão desagradável com uma turista gorda e suada que estava ocupada demais estudando o guia que levava na mão para olhar por onde andava. Ela reparou no homem alto esperando na esquina da Great Russell Street e sorriu para ele. Parecia gentil, mas preocupado. No momento em que passou pelo homem, já havia recolhido várias informações sobre ele. Tinha um corpo bem proporcionado e era bonito, os olhos azuis, e parecia ser um bom sujeito. Ele não parava de checar o relógio ansioso. Então levantava os olhos de um lado para o outro da rua. Claramente esperava por alguém, e essa pessoa estava atrasada. Eunice, por sua vez, ainda estava adiantada para o seu compromisso. Eram apenas 11h55. Ela seguiu o passo lento, seus pensamentos se concentraram na entrevista que tinha pela frente e no entrevistador. Ela esperava que tivesse a aparência do homem, esperando na esquina.
mas talvez fosse uma mulher. Uma mulher elegante e rígida, com o cabelo escuro cortado da altura do pescoço e usando um batom vermelho. Quando chegou à porta de vidro verde do endereço que havia dado na Bloomsbury Street, mal reparou na aglomeração de pessoas na calçada oposta e no som distante de uma sirene. Eunice apertou a campainha e esperou as costas retas, os pés juntos, a cabeça erguida. Ela ouviu o som de passos descendo as escadas e a porta foi aberta. Eunice se apaixonou pelo homem no momento em que pousou os olhos nele. Suas características físicas não eram marcantes, se vistas individualmente. Altura média, constituição média, cabelo castanho claro, rosto agradável, 2 olhos, 2 orelhas, um nariz e uma boca. Juntas, no entanto, essas características se transformavam magicamente em uma obra de arte. Ele segurou a mão dela como se para salvá-la de se afogar, e a levou a escada acima. Ofegante por ter descido a escada correndo e pelo entusiasmo que sentia, o homem a cumprimentou enquanto subiam. Você deve ser Eunice. Prazer em conhecê-la. Pode me chamar de Bomber. É como todos me chamam. O escritório em que entraram no alto da escada era grande, claro e muito bem organizado. As paredes eram cobertas de estantes com prateleiras e gavetas, e havia 3 armários de arquivo embaixo da janela. Eunice ficou intrigada ao ver que cada um estava etiquetado com Tom, Dick e Harry. Em homenagem aos túneis, explicou Bomber, seguindo o olhar dela e vendo a curiosidade em seu rosto. A curiosidade permaneceu. Fugindo do inferno? Stephen McQueen, Dick Attenborough, sacos de terra, arame farpado e uma motocicleta? Eunice sorriu. Você assistiu, não é mesmo? Maravilhoso! Ele começou a assobiar o tema musical do filme. Eunice estava determinada. Aquele com certeza era o emprego certo para ela. Estava disposta a se acorrentar a um dos armários ali, se fosse necessário para garantir a vaga. Felizmente não foi o caso. O fato dela ter visto Fugindo do Inferno e ser uma fã do filme foi aparentemente o bastante. Bomber preparou um bule de chá para eles na cozinha minúscula, anexa ao escritório, a fim de celebrar a admissão dela. O estranho barulho de um chocalho rolando o seguiu de volta ao escritório. O som vinha de um pequeno terrier castanho e branco, com uma das orelhas e meio mastro e um tapa-olho marrom cobrindo o olho esquerdo. Ele estava sentado em um carrinho de madeiras com 2 rodas e se deslocava pelo chão com as patas dianteiras. Eu lhe apresento Douglas. Douglas é meu braço direito. Na verdade, minha pata direita. Boa tarde, Douglas, cumprimentou Eunice, em tom solene. Douglas Bader, presumo. Bomber bateu na mesa, encantado. Eu soube que era você assim que a vi. Vamos lá, como prefere seu chá? Enquanto tomava um chá com biscoitos, Douglas bebeu dele em um pires. Eunice soube que Bomber havia encontrado Douglas abandonado quando era filhote, depois de ter sido atingido por um carro. O veterinário a aconselhara a dar a injeção letal no cãozinho, mas Bomber resolveu levá-lo para casa. Eu mesmo fiz o carrinho. Eu mesmo fiz o carrinho. Está mais para a Calhambeque que para uma Mercedes, mas resolve o problema. Eles combinaram que Eunice começaria na semana seguinte,
com um salário que na verdade era perfeitamente adequado. Não tinha nada de lastimável, e seus deveres incluiriam basicamente tudo o que precisasse ser feito. Eunice ficou eufórica, mas quando estava pegando suas coisas para ir embora, a porta foi aberta. De repente, a mulher imaginária, elegante e rígida, que temera encontrar antes de chegar, entrou pisando firme. Na verdade, ela era um zigue-zague nada elegante, de nariz, cotovelos e joelhos, sem nenhuma carne para suavizar, e um rosto que, ao longo dos anos, assumira uma expressão que permanente desdém. Vejo que seu ratinho deformado ainda está vivo, exclamou a mulher, indicando Douglas com o cigarro enquanto jogava a bolsa em uma cadeira. Ao ver Eunice, abriu um sorrisinho torto. Santo Deus, irmão, não me diga que arrumou uma amante. Ela cuspiu a palavra como se fosse um caroço de uva. Bomber se dirigiu à mulher com uma paciência cansada. Esta é Eunice, minha nova assistente. Eunice, esta é a minha irmã, Portia. Portia a examinou de cima a baixo com expressão fria, nos olhos cinza, mas não estendeu a mão. Eu deveria dizer que é um prazer conhecê-la, mas provavelmente seria uma mentira. Igualmente, retrucou Eunice. Ela falou muito baixo e Portia já havia voltado a atenção para o irmão, mas poderia jurar que viu Douglas abanar a ponta da cauda. Eunice deixou Bomber com a irmã desagradável e desceu as escadas, saindo do prédio para a tarde ensolarada. A última coisa que ouviu quando fechou a porta foi Portia dizendo em tom bastante diferente, mas ainda desagradável e bajulador: então, meu bem, quando vai publicar o meu livro? Eunice parou por um momento na esquina da Great Russell Street e se lembrou do homem para quem sorria. Ela torceu para que ele ia encontrar não o tivesse deixado esperando por muito tempo. Naquele momento, no meio do pó da rua, bem aos pés dela, o brilho de ouro e vidro chamou sua atenção. Eunice se abaixou, pegou o objeto pequeno e redondo da sarjeta e o colocou em segurança no bolso. E aqui encerra o capítulo 3. Vejo vocês no próximo capítulo.